5, 4, 3, 2, 1. Hi, guys! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a este canal mais uma vez. Eu sou a professora Catiane Lírio. Estarei com vocês aí falando hoje sobre os personal pronouns, assunto do inglês básico. Vocês que estão aí iniciando seus estudos em inglês precisam muito deste conteúdo. Então, aproveita aí e se inscreve no canal, certo? Compartilha para que outras pessoas possam também aprender como você está tendo essa oportunidade de maneira gratuita aqui comigo. Bom, então segue o vídeo. Bem, na aula de hoje, a gente está aqui falando sobre o personal pronoun. Exatamente. Eu até coloquei aí uma tela personalizada. Olha só aí. I am a superwoman. Uhul! Yeah! Eu sou uma super mulher. Bom, esse tema aí que eu coloquei, na verdade, essa frase é em homenagem às mulheres, todas as mulheres superpoderosas. Nós temos também vários homens superpoderosos. Então, a toda a equipe dos superpoderosos, as crianças também, em combate aí o coronavírus. Você que está aí se cuidando, se resguardando, higienizando as mãos, tá? Se protegendo, né? Cuidando da sua família. Isso que é o importante. Então, a todos os super-heróis aí da saúde também, os médicos, enfermeiros, toda a equipe aí da saúde que está à frente em combate ao coronavírus. Bom, então eu coloquei aí essa frase, I am a superwoman, porque a própria palavra aqui, I, né, ela representa um dos pronomes pessoais aí, no caso, do caso reto em inglês. Então, vamos aqui à nossa aula. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder acompanhar. Então, essa aí foi a nossa capa de início. E aí eu começo a falar para vocês que os personal pronouns, eles têm aí duas vertentes. Os pronomes pessoais subject pronouns e o object pronouns. Então, a gente tem uma separação aí de utilização, de função de cada um. Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas vamos ver aí quais são esses e como a gente vai utilizar. Então, eu coloco aqui, ó, que todo subject pronoun ele é usado como sujeito da oração. Então, para a gente representar, gente, pessoas, né, objetos e coisas nas frases, para que essas ações, esses verbos nas frases, eles tenham realmente sentido, a gente precisa dos pronomes, principalmente desses pronomes aí iniciais, que são os pronomes pessoais do caso reto, os subject pronouns, que eles, na verdade, eles têm a função de sujeito. Então, eles estão participando dessa ação. Ok? Bom, já os object pronoun, eles têm aí a função de objeto da oração, da frase. Então, a gente vai perceber que eles, na verdade, eles têm uma correlação de sentidos, mas eles têm uma utilização na frase diferente. A posição que eles se encontram na frase são diferentes, né? Então, a função deles também são. Então, vamos conhecê-los. Eu coloquei aí, bum, capum. Minha tela de fundo aqui não está ainda verde, então, de vez em quando eu fico aí com os meus superpoderes. Bom, eles estão brigando aí, na verdade, mas não tem necessidade de briga. Cada um dos pronomes, eles têm uma função correta, uma função importante na frase.
Então, a gente tem aqui, a gente pergunta, quem são eles em inglês, afinal? Vocês conhecem, vocês sabem quais são os pronomes? Os personal pronouns, subject e object. Vocês lembram disso? Estudaram aí nas séries iniciais, ou até mesmo você que é adulto, que está iniciando aí o seu curso de inglês, você precisa conhecer, precisa saber para representar as pessoas, representar você e as demais pessoas nas frases. Então, who are them? Quem são eles? Bom, eu apresento aí a galerinha do bem. Olha só aí, essa galerinha que vai ajudar a gente a desvendar, né, muitos mistérios e a combater todo esse mal aí do coronavírus. Então, nós temos aqui, ó, em inglês, os subject pronouns no singular, viu, gente? A primeira pessoa é representada por I, que sou eu. Essa representação aí é muito utilizada. Vocês observam muito aí na questão da fala, na questão da escrita, quando vocês vão ler textos, até em vídeos, né, em filmes, em músicas. Vocês têm muita representação do I, que é a primeira pessoa do singular. A segunda pessoa do singular, eu coloquei aqui o you, o tu ou você. A maior parte das pessoas utilizam o você. O tu, ele era muito mais utilizado de maneira aí bem antiga, na época, eu acho, da colonização, viu? Mas tem algumas partes do país, aqui no sul do Brasil, talvez até na questão do norte também, que utilizam muito a questão do tu. Então, eu coloquei as duas formas, inclusive na hora que a gente vai conjugar verbos, a gente precisa dos pronomes para conjugar. Vocês, naquele decoreba que vocês fazem, vocês colocam como fosse o tu. Acho que, na verdade, deveria ter uma modificação aí, até mesmo de estrutura para as crianças, né? Para as pessoas que vão estudar, até mesmo para concursos e demais pessoas que estudam aí. Bom, então, na terceira pessoa, em inglês, a gente tem aí dois elementos a mais. Exatamente. Se em português nós temos 6 pessoas, no caso dos pronomes pessoais do caso reto, em inglês nós temos aí 2 a mais na terceira pessoa. Nós temos o he, que é ele, para o sexo masculino, o she é ela, para o sexo feminino, e o it para neutro, para coisas e animais. Então, quer dizer, professora Catine, que a gente tem aí um pronome exclusivo para cada pessoa? Sim. A gente tem aí uma subdivisão na terceira do singular. Então, não sei se vocês lembram, é da minha época, viu? Eu não sou tão novinha assim, talvez como vocês. Mas aquele desenho animado do He-Man, vocês lembram do He-Man? Nossa, aquele homem forte, musculoso, né? O que quer dizer He-Man? Ele, he, man, homem. Então, ele, homem, né? Ele, o masculino, né? Ele se autoafirmando, o poderoso. Eu sou the king, né? Eu sou o melhor, o rei. Então, nesse caso aqui, o he-man, ele vai ser representado para o sexo masculino. Então, se você é um rapaz, né? Você, por exemplo, John, Eric, Mark, vocês têm aí a substituição em frases, né? em músicas, em áudios, vocês vão perceber que você vai colocar no lugar dessas pessoas o pronome he. Para o sexo feminino, a gente tem aí também uma heroína, ou até parece comigo, a irmã do He-Man, She-Ra. Vocês conhecem também? Não, não é da época de vocês, né? É da minha época. Até que não parece, porque eu estou bem assim, bem conservada, bem novinha, mas é da minha época, sim. Então, se vocês não conhecem, esses desenhos são super poderosos, super máximo mesmo, top de linha da nossa época. Vocês têm outros, né, outros desenhos que vocês devem curtir também, além desses. Então, o She, de She-Ra, né, representando ela, o sexo feminino, a mulher em si. Inclusive, parabéns aí antecipado para
as nossas mamães, mulheres, né? Tá chegando o seu dia. Eu também sou mãe e eu também vou me parabenizar. Parabéns para todas nós, ok? Bom, e aqui a gente tem, logo abaixo, a apresentação também do IT. Vocês conhecem aquele desenho chamado Família Addams? A família Addams, ela tem aí um representante, né? Tem uma pessoa aí, um membro da família, que é a mãozinha. A mãozinha é representado pelo primo It. O primo It, que é somente a mão, até aqui um pedaço, você não tem como saber se é homem ou se é mulher. Eu já tentei verificar, eu olhava assim, ó, para ver se a unha parecia de mulher ou se era de homem, porque quando a gente corta a unha bem curtinho, né, não tem esmalte, não tem anel, não tem nada, não tem como a gente saber se é homem ou se é mulher, se é masculino ou se é feminino. Então, o primo It é uma boa representação aí para vocês observarem, porque o It ele é representado para coisas e animais. Então, no caso, uma coisa, né, representado pela mão aí. Então, o It, basicamente, com o primo It, vocês conseguem entender melhor, certo? Então, se não é masculino, não é feminino, é uma coisa, é um animal, você pode representar pelo It. Agora, assim, me fez lembrar que lá nos Estados Unidos, quando eu morava, tinham alguns dos meus vizinhos com cachorros assim de muita estimação, que eram como fossem membros da família. E aí, nesse caso, eu ficava sem entender por que eles utilizavam os pronomes pessoais do caso reto, né, os subject pronouns, com he. Então, justamente por isso, porque eles consideram como fosse um membro da família. Não é um animal qualquer, não é um cachorro qualquer. É Bob. É Bob aí. Um exemplo que seja esse cachorro aí, Bob ou Mark, né? Ou, sei lá, Ted. Não, Ted é urso, né? Deixa eu ver, tem algum... Rex. Não, Rex eles dão muito para dinossauro, né? Então, mas o he aí, para ele, masculino, o she para ela, feminino, e o it para neutro, para coisas e animais, para vocês entenderem melhor. Bom, eu coloquei uma frase aqui, logo abaixo, duas frases que a gente vai falar, na verdade, para vocês conseguirem compreender esse pronome you aqui de maneira adequada. Por que eu coloquei essas duas frases aqui? Eu coloquei porque uma, vocês vão perceber que tem um sentido do you no singular. Aqui a gente tem aí a representação do artigo, vocês podem até conferir esse outro conteúdo no próximo vídeo, né? Eu não sei se é o anterior, depois, você dá uma olhada aí nos nossos vídeos sobre artigo, articles, e aqui no caso a gente tem a representação de um estudante, então você é um estudante, a gente também já falou sobre o verbo to be aí, e aqui vocês têm o you do plural, a gente tem o entendimento que o substantivo aqui está com o acréscimo do S, então palavras no plural, claro, vai representar aí o S, principalmente, essa representação. Então, aqui a gente tem como identificar quando é o you do singular e quando é o you do plural. Observe aqui que no plural nós temos 3 pessoas também. Aqui a gente teve no singular, nós tivemos 3 pessoas também, só que na terceira nós tivemos subdivisões, 3 subdivisões. Aqui a gente tem we, para nós, no plural, you, você ou vocês. Eu botei você, mas a representação correta é somente vocês, tá? Porque o você, a gente já viu aqui no slide anterior, que a gente tem como entender através do contexto. Então, somente através do contexto você vai entender se é você, ou se é você, né? Vocês. Se é plural ou se é singular aí. Acho que ficou bem claro para vocês entenderem por essa frase. Bom, então aqui a gente engloba com they, com eles, tanto para o sexo masculino, pessoas,
tanto para o sexo feminino, pessoas, e também para coisas e animais. Então, o they aqui, ele engloba basicamente todos os 3 pronomes que estavam no singular, na terceira pessoa do singular, tá? Aí eu coloco uma clue, uma dica aí. Olha só, uma dica dos superpoderosos. Então, os subject pronouns, que são esses pronomes pessoais, né, do caso reto, eles sempre vão aparecer em início de frase. Olha aí, ó, aparece em início de frase e sempre antes de verbo. Claro, se é uma ação na frase, você tem que saber quem é que vai estar agindo nessa frase. Então, esse pronome ele vai vir sempre antes. Eu digo assim, sempre antes, claro, de frases afirmativas, certo? Porque tem algumas situações de frases interrogativas que depois vocês vão ver que ele vem em outra posição aí. Mas, basicamente, está se baseando por frases afirmativas. Aí eu apresento a vocês os object pronouns. Os object pronouns, eles têm uma correlação também com os subject pronouns. Então, nós temos aqui I, que sou eu, com me. O you, com o you, que é você. O he, que é ele, com him. O she, que é ela, com o her. O it, que é ele ou ela para coisas e animais, com o it também. O we, que é nós, com o us. O you, que é vocês, com o you. E o they, que são eles, com them. Essa correlação, por quê? Porque a gente vai entender, né, que a dica aí é que se os subject pronouns eles vêm início de frase, os object pronouns eles vão vir, claro, gente, a final de frase, após o verbo. Claro, um vem antes e o outro vem depois, ok? E nesse caso aí dos object pronouns que atuam como objeto da frase, eles ainda podem vir após preposição, after preposition, depois de preposição também. Bom, então, vamos fazer frases? Let's make sentence. Vamos fazer nossas frases aqui. Eu coloquei aqui, ó, I love Bob. Oh, Bob, I love Bob. Bob aí pode ser Bob Marley, né? Pode ser Bob, pode ser até o cachorro Bob, pode sim, né? Mas nesse caso aí eu quis dizer que era o Bob pessoa. Observe que I love Bob, eu amo Bob. I love him. Eu coloquei aqui o him substituindo o Bob. Então, esse pronome pessoal do caso oblíquo aqui, ele substituiu o nome Bob. No caso do pronome pessoal do caso reto, o subject pronoun, eu não precisei substituir porque já está aqui. É a representação do eu, e não, então não precisei substituir, certo? Agora, só tomem cuidado na hora que vocês forem fazer a tradução, muitas vezes, de frase, porque não fica legal, ó. I love Bob, eu amo Bob. I love him, eu amo ele. A gente não fala isso em português, tá? Então, eu amo. Mas só para vocês entenderem que a substituição aqui do him foi por conta do nome Bob. Final de frase. Então, see you in the next video. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É algo realmente muito importante. Vamos tentar aprender com o nosso dia a dia, né? Trazer coisas que vocês possam realmente internalizar, que vocês possam estudar e aprender. A nossa função desse canal é justamente essa, né? Que vocês aprendam inglês, que esse inglês ele seja difundido aí para o mundo inteiro, certo? Que outras pessoas possam ter aí a oportunidade de aprender. Eu já tenho aí 20 anos na área de educação e sou apaixonada por inglês, por português, a área da tecnologia. Então, vou estar sempre trazendo para vocês várias novidades, ok? Kisses, bye bye.